coisa. E se você é uma coisa, eu posso tratar você como coisa, eu também seria, nós nos trataríamos como coisa. Aí nós não seríamos humanos. E para ser humano, há necessidade de um transcendente. Agora, o transcendente é uma pessoa, aí é fé. Aí você tem toda a razão. A razão não chega lá e nem é necessário. Agora, a revelação, aí vem a fé, diz que esse absoluto, e pode ser um absoluto aprendido na imanência, como diz Sponville, mas pode ser um absoluto que é absoluto que me fez existir. Agora, eu vou dar uma explicação que os teólogos hoje dão. Não sei se está muito complicado isso. Está indo? Está muito difícil demais? Você conversa entre nós dois? Tem medo de entrar num assunto muito complicado. A nossa relação é como se fosse horizontal. Se eu der um murro em você, você afasta. Porque eu estou no mesmo nível que você. Então, no nível, que chama de categorial, no nível da nossa mesma existência, de fato, se você for absoluto, você me destrói. Porque nós estamos no mesmo nível. Se você crescer muito, eu tenho que ficar menorzinho. Por isso os poderosos oprimem os oprimidos, os de baixo, porque são grandes. Mas o transcendente não atua assim, atua diferente. Ele faz que você exista. Então, quanto mais livre você for, mais você é transcendente. O transcendente não concorre com você. O horizontal concorre. Eu concorro com você. Porque eu estou no mesmo nível que você. Mas o infinito não concorre com você. Faz que você seja você. E ao fazer você, quanto mais você for, mais você afirma o infinito. E quanto mais eu for, posso destruir você. Eu só não destruo você pela ética, porque eu quero conviver com você. Mas no mesmo nível nós podemos destruir, porque nos matamos até. Mas o infinito não mata, porque ele não age nesse nível. Ele age como transcendente e faz que esse exista. Se o infinito faz que você exista, quanto mais você for, mais você afirma o infinito. Aí não é o contrário que você ficou. Porque Riffleri e Heine, estou citando o Teodoro Bramão, eles são, vamos dizer, o Feuerbach, que é o pai de todos eles, é um verso outro. Mas isso é uma reflexão filosófica com um viés teológico. Ok? Tá bom, deixar ficar muito difícil assim, tá bom? Obrigado, meu anjo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aproveitando a distinção que o senhor fez no início, uma impressão que eu tenho, queria saber a sua opinião. Que nas nossas universidades hoje há muita vida acadêmica, mas pouca vida intelectual. E aí também faltaria então humildade e honestidade intelectual. A impressão que eu tenho, não sei se o senhor... Infelizmente eu concordo com você. Infelizmente eu concordo. Para não falar só do que eu penso, que às vezes fica muito autocentrado, eu li recentemente um artigo de uma pessoa bastante suspeita, que é Jurandir Costa Freire. Eu considero um dos melhores psicanalistas do Brasil. Um homem fantástico, que escreve em jornais de maneira acessível e publica depois em livros suas crônicas. E ele falava nada mais do que do cinismo acadêmico do Brasil. O cínico é o pior de todos. O cético é ruim, o cínico é pior ainda. O cínico é o cético ruim, é o cético perto. O que é o cínico? É aquele que zomba da verdade. O que interessa para ele, no fundo, é aquele saber que ninguém pode questionar, porque só ele domina. Isso é um perigo do mundo acadêmico. Se eu fico especialista, por exemplo, pego um autor como Heidegger, e me especializo num pedacinho de Heidegger, ninguém vai saber mais do que eu. Claro. Aí eu fico com aquela prepotência. Mas o que adianta saber que Heidegger disse isso? Nada. Ele morreu, está morto. Se Heidegger não ilumina a minha vida, para que serve? Então eu tenho a impressão que nós teríamos que mudar um pouco o mundo acadêmico. O pensar existe para que nós convivamos. Por isso coloquei o princípio ético. Faze tudo para que a tua convivência com teus irmãos e irmãs seja a melhor possível. Ora, se o meu saber ajuda a convivência, vale. Se o meu saber destrói a convivência, vale nada. Para quê? Para que conhecer Platão?
se eu não sou capaz de amar? Nada. A tua não me salva, não me faz amar, não me faz existir, não me faz ser feliz, não me faz conviver. Eu não sei se vocês... foi há muito tempo que saiu, né? Por isso muita gente já não se lembra. Jacques Delors é um pedagogo francês, e a Unesco pediu que ele, no final do século passado, fizesse uma grande pesquisa, muito bem financiada pela Unesco, com muito dinheiro, e apresentasse, de maneira muito simples, imediata, né, quais seriam as grandes linhas para o século XXI, onde nós estamos. E ele colocou 4. Aprender a pensar, a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. Olha que coisa fantástica. Aprender a pensar e conhecer. Não é conhecer e aí, aprender a conhecer. Isto é, entrar... Foi um pouquinho que eu trabalhei naquele livrinho meu, A Arte de Formar-se. Eu me baseei nesses 4 títulos, né, de Jacques Delors. Ele elabora de outra maneira, depois eu pensei com a minha cabeça. Mas é dele essas 4 formulações. E hoje ainda colocaria 5, 6 e 7. Aprender a amar, aprender a discernir e aprender a ser lúcido. É o último livro que eu escrevi. Eu poria 7 grandes pilares para formar. Aprender a pensar, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a amar, aprender a discernir, isso é distinguir, perceber o que nós temos que fazer, e aprender a ser lúcido, isso é ter clareza diante do real. Nada disso é especialização acadêmica. É uma visão muito mais ampla. Isso é para mim ser intelectual. Agora, na minha análise, uma maneira que você tem de proteger-se e não se expor. Eu acho que nós devemos nos expor, ser criticado. Eu gostei demais que você perguntasse e discordasse, isso eu acho fantástico. Eu ficar preso com um texto hermético, especializado, você não podia nem fazer pergunta. Ignorância, não entendeu nada. Ignorância, não entendeu nada. Ignorância, não entendeu nada. Claro, o que eu falei não interessa a ninguém. Agora, se fala um tema amplo, ele é muito mais vulnerável, porque também ele vê a realidade de muitos anos, e outros podem ver coisas que você não vê, e aceitar que outros, mesmo que tenham mais jovens, que não estudaram tanto, podem saber algumas coisas muito melhor que você. Eu acho que essa humildade que você falava é necessaríssima no mundo acadêmico. Nenhum de nós domina o saber. Nós sabemos uma coisinha de nada. Agora, nós nos enriquecemos comunicando o nosso saber. Por isso eu fico feliz de falar, eu gosto de falar, mas também gosto muito de ouvir, de aprender, e aprendo sempre de vocês jovens, meus alunos, e nas dissertações. Quanta coisa você aprende na dissertação de aluno. Isso é com toda humildade, isso eu não conheço, esse livro eu não li, esse autor eu não conheço, isso eu não aprofundei. Não precisa ter vergonha. Nós não somos Deus, né? Quem crê, que sabe tudo. Então eu acho que o mundo acadêmico tem o perigo de formar pessoas prepotentes e orgulhosas. Isso não vale nada. Títulos não valem nada. Vale o homem existir, ser, comunicar, viver, conviver. Amém? Vamos acabando já? Pois não. O senhor falou do pensar. E a pergunta que eu já tinha na época de estudo acadêmico é de quem é a voz para falar o que pensa. Porque para se apresentar um trabalho acadêmico é preciso ter embasamento teórico. É possível pensar e falar o que pensa sem ter esse embasamento teórico, que muitas vezes a gente nem acha. Bom, aí eu vou distinguir em que nível se vai falar. É claro que há um nível acadêmico escolar.